Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Carla, esse é o meu canal e hoje eu quero conversar com você um assunto importantíssimo que está presente na vida de muitas pessoas, que é: eu leio, eu estudo, eu me esforço, mas mesmo assim eu não vejo resultados. Eu não consigo verificar mudanças significativas na minha vida, então vamos falar sobre isso porque é de fato muito importante e você precisa saber sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto tão relevante, tão bacana, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para você sempre receber os conteúdos novos que eu trago por aqui. Bom, vamos lá então. É comum que as pessoas tenham essa queixa de falar que elas leem muito, que elas fazem cursos, que elas buscam muito o conhecimento, mas ainda assim elas não conseguem ver uma transformação na vida delas. Ou seja, elas estão sempre em busca do conhecimento, elas até leem livros, elas até fazem cursos, elas até buscam esse conhecimento, elas buscam saber mais, só que não conseguem ver mudanças na vida, não conseguem mudar de fato. E por que isso acontece? Na grande maioria das vezes, isso vai acontecer justamente porque a pessoa busca esse conhecimento, de fato, ela tem esse conhecimento, ela está adquirindo esse conhecimento, ela está lendo, ela está estudando, mas por que ela não vê mudanças significativas? Por que as coisas não mudam, então? Justamente porque ela está apenas lendo, apenas fazendo um curso, apenas adquirindo essa informação. E aí talvez agora você se pergunte, tá, mas como assim apenas lendo, apenas adquirindo a informação? Não é esse o objetivo? Não é isso que tem que fazer? Não é só isso que precisa ser feito para que você consiga ver mudanças na sua vida. Não é só isso que precisa para que você realmente possa fazer alterações, que você realmente veja transformações acontecendo. Para que aconteçam mudanças, você precisa necessariamente adquirir esse conhecimento, adquirir isso que você está buscando, mas acima de tudo, você precisa assimilar, você precisa internalizar, você precisa compreender sobre esses conteúdos, sobre esses assuntos e aplicar na sua vida. Ver como que aquilo ali vai se encaixar na sua realidade, na sua particularidade, nas suas crenças, no seu condicionamento, na sua rotina, nos seus hábitos, enfim. Seja lá o que for que você esteja estudando, que você esteja buscando, você vai precisar colocar em prática. Então, quando você faz uma leitura, você precisa entender o que é que está querendo dizer aquilo ali. Você precisa saber ler as entrelinhas, você precisa saber interpretar, você precisa entender o que de fato queria ser trazido ali naquele texto, naquele conteúdo que você estava estudando. E aí sim, a partir dessa compreensão, você vai buscar na sua vida, na sua realidade, uma forma de aplicar aquilo. Como que eu posso colocar isso na minha vida? Como que eu posso colocar isso na minha realidade? Como que eu posso mudar isso em mim? Como que eu posso mudar na minha rotina, nos meus hábitos? Como eu vou aplicar na prática esse conteúdo que eu acabei de aprender? Porque se você não tem essa parte prática, se você realmente não vai colocar a mão na massa com aquilo que você aprende, não vai adiantar de nada. Porque aí você vai ficar com uma obesidade mental ali, que a gente fala, né? Quando você tem muita informação, muito conhecimento, só que você continua na mesma. Você não aplica aquilo que você aprendeu, você não aplica aquilo que você sabe. Quando você sabe e não aplica, é ainda pior do que quando você não sabe. Porque quando você não sabe, pelo menos a justificativa é que você não sabia. Mas quando você sabe e não aplica, então quando você sabe e você não faz na sua vida, é pior. Porque aí qual é a justificativa? Você sabia, por que você não estava fazendo? Por que você não estava aplicando? Por que você não estava melhorando? Né? Então, o interessante, o que vai fazer de fato a gente mudar, é a gente conseguir colocar na prática. Não adianta a gente colocar metas de leituras, de cursos, de conhecimentos que a gente quer adquirir se a gente não vai colocar na prática. Isso não adianta de nada, porque a gente não vai ver mudanças, não vai ser tão proveitoso. Porque a gente simplesmente vai estar pegando um monte de conteúdos ali, mas eles vão ficar soltos, eles vão ser esquecidos, porque eu não estou aplicando, não estou utilizando eles. Então, assim, a gente precisa, além de buscar esse conhecimento, de adquirir esse conhecimento, aplicar, compreender, internalizar isso. Sempre buscar entender como que eu vou colocar isso na minha vida, como que eu vou usar na minha realidade, com os meus problemas, com os meus desafios, com os meus bloqueios. Enfim, a gente sempre precisa adaptar para nossa realidade, para a gente colocar em ação, para que a gente possa fazer algo com aquilo que a gente aprendeu. Aí sim vai ser significativo, aí sim a gente vai ver resultados, aí sim a gente vai conseguir fazer mudanças na nossa vida com aquilo que a gente aprendeu. Outro ponto que é muito interessante também é a questão da leitura. Vamos usar o exemplo aqui de livros.
Tem muitas pessoas que leem livros, que buscam por esse conhecimento nos livros, que compram, que leem, enfim, colocam metas grandes, muitas vezes anuais, de livros ou mensais, né, pra ler bastante. Só que o que acontece? Elas leem muito, elas têm muita informação ali adquirida, muito conhecimento, mas elas não aplicam na vida delas. E aí, se elas não aplicam na vida delas, não vai ter mudança nenhuma. Então, tudo aquilo vai ser em vão. Então, todos aqueles conteúdos, todos os conceitos, tudo aquilo que ela adquiriu naquele livro não vai valer de nada para a vida dela. Porque ela só leu, mas ela não fez nada com aquilo. Ela não internalizou, ela não compreendeu, ela não interpretou, ela não colocou de fato na realidade dela, ela não adaptou para a vida. Enfim, ela não fez nada com aquele conhecimento, ela só adquiriu uma informação. E se a gente só adquiriu uma informação, não vai ter muito resultado mesmo. Para que fique muito mais claro para você entender, eu vou dar um exemplo muito básico. Vamos fazer de conta que você quer fazer uma receita, que você quer fazer um bolo, uma torta, que você quer fazer qualquer coisa que seja. E aí você pegou uma receita, e lá na receita tem todos os ingredientes, então você sabe exatamente o que você precisa usar, você sabe as quantidades, você sabe como preparar, você sabe quanto tempo você precisa deixar ali assando, depois você sabe como, você sabe todo o passo a passo, você sabe toda a receita. Mas agora eu pergunto, vai fazer alguma diferença na sua vida se você quer aquela torta, você tem a receita, mas você não faz? Se você não aplica, se você não faz aquele passo a passo, se você de fato não pega e não vai preparar aquela receita, não vai sair do lugar, não vai ter resultado, a receita não vai se fazer sozinha. Então é a mesma coisa com os livros, com os conteúdos, com qualquer coisa que a gente for adquirir de conhecimento. Se a gente não pegar aquilo e colocar na prática, se a gente não colocar a mão na massa, a gente não vai ter resultados. Não vai sair uma torta simplesmente de eu ler uma receita, assim como não vão existir mudanças simplesmente de eu ler um livro. Então eu preciso pegar aquele conhecimento, eu preciso entender, interpretar e eu preciso colocar a mão na massa. Eu preciso entender sobre a minha realidade, como que eu aplico, como que eu vou mudar. Eu preciso estar disposto a mudar algumas coisas, a mudar alguns fatores, para que aí sim eu possa ver as mudanças acontecerem. Porque é muito comum a gente querer mudanças, a gente querer que as coisas aconteçam de forma diferente, a gente querer transformações e a gente até ir atrás e buscar. Mas na hora que eu tenho que colocar na prática, na hora que eu tenho que passar por aquele desconforto, que eu tenho que mudar algumas coisas, que eu tenho que abrir mão talvez de algumas coisas, aí eu já não quero mais, aí já fica muito desconfortável, é muito trabalhoso, é muito demorado, aí eu já não quero mais. Então eu prefiro só ficar adquirindo um monte de conhecimento sem aplicar, sem ver as transformações, porque aí é muito mais simples, né? Mas isso não é o ideal, principalmente se você está buscando mudanças, se você quer que as coisas sejam diferentes, porque aí você tem que pegar esse conhecimento e aplicar na sua vida, adaptar, entender, compreender, internalizar tudo isso para que aí sim você consiga fazer mudanças. Quando a gente fala de leitura, por exemplo, mas não só de leitura, isso serve para qualquer coisa, basicamente, seja leitura, seja um curso, seja qualquer coisa que você vai fazer, que você esteja buscando, é muito importante que a gente faça, no modo da leitura, a gente chama de leitura ativa. Então você vai estar lendo ali aquele conteúdo, você vai estar marcando, sublinhando, anotando, circulando, fazendo riscos, enfim, você vai estar ali, de certa forma, destacando as coisas que são mais interessantes, que te chamaram mais atenção, que são mais curiosas, que você não sabia, que você gostou, que você concordou, que você não concordou, enfim. Você vai fazendo anotações, você vai sublinhando, você vai anotando aquilo que te chamou atenção de alguma forma. E aí, a cada capítulo que você leu, ao final do capítulo, ao final das suas anotações, dos destaques que você fez, você volta, você relê tudo aquilo que você anotou, que você sublinhou, e aí você vai fazer um resumo, você vai interpretar tudo aquilo que você leu, conforme o que você entendeu, para que vai ser útil, como que você vai utilizar, como que você pode aplicar, enfim. Você vai fazer de fato um resumo para que você entenda aquilo ali de fato, para que fique muito bem compreendido, para que você possa aplicar na sua vida, para que você possa entender como aquilo ali vai te ajudar, no que aquilo ali vai contribuir para sua vida, como você pode aplicar, como aquilo ali vai ser positivo, vantajoso para você. Então, quando a gente faz essa forma diferente de leitura, que é mais um estudo da leitura do que somente uma leitura, fica muito mais efetivo, fica muito mais válido, você compreende muito mais, você vai aplicar muito mais, porque quando você compreendeu, quando você leu, quando você sublinhou, quando você destacou, e aí você retornou, você leu de novo, você fez um resumo, então você já está entendendo um pouco mais, já está entendendo de uma forma um pouco diferente todo aquele conteúdo. Então, a partir dessa compreensão, aí você vai entender como que você vai aplicar, aonde que isso vai se encaixar na sua vida.
como que você poderia agregar positivamente para sua vida, para sua rotina, para os seus resultados, para o seu desenvolvimento, enfim, como que você pode agregar com aquele conhecimento na sua vida, como que isso vai somar. E claro, aqui a gente está falando de conhecimento de conteúdos que sejam relevantes, de conteúdos que você esteja buscando para sua melhora, para sua profissão, para o seu desenvolvimento, enfim, que vão estar agregando para sua vida pessoal ou para sua vida profissional. Então a gente está falando de conteúdos esses que vão ser realmente algo que a gente vai estar buscando para um desenvolvimento, para um crescimento. Então, essa forma de leitura, essa forma de estudo, ela vai te trazer mais resultados, porque você vai ter essa compreensão maior e aí você vai ter que aplicar na sua vida. Então, quando você faz uma leitura, quando você entende o que você leu, quando você consegue compreender a mensagem, quando você consegue, de fato, entender o contexto ali que você está estudando e você aplica na sua vida, aí sim você vai ter resultados. Porque muitas pessoas perguntam, é muito comum, né, perguntar, como que eu faço para virar a chave? Qual é o momento da virada de chave? Qual é o livro que vai me desbloquear? Qual é o curso que vai virar? Qual é a grande virada de chave da sua vida, da vida de tal pessoa? Enfim, ficam nessa questão da virada de chave, né? Como se fosse simplesmente uma única coisa que você vai lá e você vai mudar e tudo vai mudar. Isso parece mágica, né? Só que isso não existe, não é assim que funciona pra mim, não é assim que funciona pra você, não é assim que funciona pra nenhum ser humano. Não é assim que funciona, definitivamente. Se alguém um dia te falou que existe uma chave que você vai virar e vai transformar tudo na sua vida, infelizmente essa pessoa não estava sendo muito sincera com você. Porque a gente vai estar sempre virando chaves, a gente vai estar sempre se transformando, a gente vai estar sempre descobrindo novas coisas. Então não é um livro, não é um curso, não é um dia, não é uma única coisa. É um aglomerado de coisas que você vai buscando e elas vão somando e aí você vai se transformando. E aí você vai virando as chaves, aí você vai compreendendo, aí você vai aplicando e aí você vai vendo mudanças na sua vida. Então, isso tudo é virada de chave. Então, cada livro que você lê, quando você entende, quando você aplica, vai ser, de certa forma, uma virada de chave em alguma coisa para sua vida. Se você estiver lendo algum livro que seja relevante para alguma das áreas da nossa vida. Então, tudo que você buscar, tudo que você aprender, tudo que você aplicar relacionado à sua vida profissional, à sua vida pessoal, ao seu desenvolvimento, vai ser, de certa forma, uma virada de chave. Então, aos poucos você vai se desenvolvendo, aos poucos você vai mudando, aos poucos você vai se transformando, aos poucos você vai evoluindo. E é assim para todas as pessoas. Então, existem inúmeras viradas de chave ao longo da nossa vida. Mas não espere que você vai ter uma única virada de chave que vai transformar tudo, porque não é assim. Talvez você pense, mas tem pessoas que conseguiram transformar muita coisa muito rápido, não sei o quê. Tá, tudo bem, pode existir um momento onde as coisas vão de fato subir um degrau a mais. Só que isso não aconteceu da noite pro dia. Isso não é uma única coisa que aconteceu que destravou tudo isso. Não, é ao longo do tempo que a pessoa vai acumulando chaves, que a pessoa vai acumulando conhecimento, aplicações, que a pessoa realmente vai juntando as coisas, vai aplicando na própria vida, vai aprendendo, vai compreendendo. Então são muitas chaves que vão virando para que aí sim, conforme eu vou juntando tudo isso e aplicando na minha vida, aí sim pode ser que tenha um momento que eu suba um degrauzinho acima, né? E aí que dê uma diferença um pouco maior. Só que ainda assim não é uma única chave que vai ser virada, ainda assim não é uma única coisa. Sempre vai ser um aglomerado de coisas, muitas informações, muito conhecimento, muita evolução, muito desenvolvimento junto, aplicado na prática, na sua realidade, na sua particularidade, nas suas dificuldades, enfim, colocando na sua vida, na sua realidade, para daí sim passar para o próximo nível, para daí sim passar para a próxima fase. Então, ir aplicando tudo aquilo que você aprendeu é o que vai fazer com que você consiga aprender novas coisas e aplicar novas coisas e vá avançando na sua vida. Então, vai ser sempre assim para todas as pessoas, porque a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo e aos poucos a gente vai construindo toda a nossa vida, toda a nossa rotina, todos os nossos resultados. Então são com várias viradas de chave, são com vários conhecimentos, vários livros, vários cursos, mas acima de tudo isso é a aplicação prática que você tem a partir do conhecimento que você recebe. Então, muito mais válido é aquilo que você aplica do que aquilo que você tá de fato adquirindo. Então, não se atenha a números, não se atenha a quantidade de livros, quantidade de conhecimento que você vai adquirir.
respire, se atenha ao quanto você vai aplicar na sua vida, porque é isso que vai fazer toda a diferença no final. Eu espero que você tenha compreendido esse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já aproveita, deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Se você considerou esse vídeo de alguma forma relevante, também compartilha com uma pessoa especial para que ela também tenha acesso a esse conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.